Olá, meu nome é Lucas Oliveira. Eu vou apresentar o trabalho do código do jogo baseado no Mastermind. Eu desenvolvi o código junto com o aluno Gabriel Libório. É, Primeiro eu começo com o menu, dando quatro opções para ele jogar, dificuldade sobre ou fim. Uma letra para cada dificuldade, ele precisa digitar uma letra para cada dificuldade. Em vez de eu usar o CIN para receber o valor digitado, eu uso o get. E eu também desabilito a visibilidade do cursor, que foi uma coisa que eu vi em um código do professor que estava mostrando a ideia de um jogo. Aí eu vi isso aqui, eu gostei do get e do cursor, de mexer com o cursor. Eu usei isso para não aparecer na tela, né? E aí quando, em vez do no CIN, ele tem que digitar e dar Enter. Aqui ele não precisa dar Enter, ele digita e vai direto. Então, primeiro eu tento detectar qual letra, né? Caso ele digite jogar, J de jogar sobre, ele entra em algum if. Se ele digitar jogar, ele vai pro if do J. Se ele digitar S sobre, e o caso digita D, ele vai para o if do D. É, Quando ele vai digitar D, ele vai pro dificuldades. Então, quando ele entra em dificuldades, ele fica num while voltar, num while de caso digite V, ele volta para o menu principal. Nesse while ele sempre fica verificando isso. Aqui dentro do dificuldades eu dou um menuzinho com três opções. Fácil, normal e difícil, que é para ele atualizar. Aqui, primeiramente, eu escrevo qual dificuldade é a dificuldade atual. Caso ele digite, o while ele volta, ele dá um clear e ele atualiza a dificuldade em tempo real. Get, de novo, eu uso para receber. E aqui eu detecto com switch. Caso ele digite, por exemplo, F, que tem o valor de 102, ele atualiza a dificuldade para fácil e a quantidade de dígito para 3, que na dificuldade fácil somente só precisa de 3. Igualmente aqui, eu atualizo do normal e difícil. Caso ele digite o valor 118, que é a tecla V, ele armazena na variável voltar o V. E aí, como esse while aqui ele está enquanto foi diferente de V, quando ele for igual a V, ele sai do while, dá um go to e volta para o início. Quando ele volta para o início, ele volta para o menu normal, só que dessa vez com a dificuldade atualizada. Então, se ele digitar sobre também, deixa eu fechar isso aqui. Tá. Aqui isso serve para atualizar algumas as tentativas de acordo com a dificuldade. É, Quando ele digita sobre, ele entra nesse whilezinho aqui. Esse while também é enquanto for diferente de viver, que é também a mesma técnica que eu uso para voltar para o menu inicial. Ele dá um go to quando ele sai do while e volta para o menu inicial. Aqui ele escreve o que foi pedido no trabalho. Ele pergunta também para digitar V se quiser voltar. É, Caso ele digite F, ele finaliza o jogo, né? Dá um return zero aqui. Caso ele digite J, eu fechando errado. Caso ele digite J, vai para esse if aqui do menu. O menu foi igual a J, então aqui é onde acontece o jogo de verdade. Primeiro eu volto a visibilidade do console, que é esteticamente melhor pro jogo, com o cursorzinho. Aqui eu gero os dígitos aleatórios. Eu basicamente, para digitar, para ele não gerar um número menor que 6, quer dizer, maior que 6, eu faço o resto da divisão por 7. Então ele nunca gera um número maior que 6. Eu uso srange time null, que é para ele pegar uma semente aleatória de acordo com o tempo, né? Aqui eu verifico, se for igual a zero, ele repete o processo. Então não pode ser igual a zero e também nunca vai ser maior que 6. Então tem que ser maior que zero e menor que 7, né? Menor que 7, porque 6 tem que ser de 1 a 6, basicamente. E também eu faço uma verificaçãozinha para nunca se repetir. Então o dígito tem que ser. Eu basicamente faço uma verificação
para ele nunca, por exemplo, ele gerou o dígito um. Ele tem que primeiro verificar. Não, ele gerou o dígito um e agora ele vai gerar o dígito 2. Então ele verifica no dígito 2 se esse dígito 2 é igual ao dígito um. Se for igual ao dígito um, ele repete o processo. Então ele nunca vai gerar um dígito que já foi gerado. É basicamente para isso que serve esse while. Aqui, eu coloco esse if aqui no while do dígito 4 e no while do dígito 5 para bloquear de acordo com a dificuldade. Primeiramente, eu tive a ideia na dificuldade de copiar e colar o jogo de acordo com cada dificuldade e aí modificar. Só que deixaria o código gigante. Então, o que eu fiz foi basicamente encadear o que era necessário em ifs para bloquear. Por exemplo, na dificuldade fácil, eu só preciso de 3 dígitos. Então eu bloqueei o dígito 4 e o dígito 5 só para caso a dificuldade normal ou difícil esteja ativa. E aqui somente quando a dificuldade for difícil, que aí eu preciso do dígito 5 só na dificuldade difícil. Eu faço essa técnica de cadeamento, mais ou menos, não sei se é esse o nome, mas eu faço isso na maioria das coisas que precisa para bloquear o dígito 4 e o 5. Então, ao longo do código, eu faço isso mais de uma vez. Aqui tem um while para verificar se a tentativa foi igual a zero, porque se o jogo só finaliza caso a tentativa for igual a zero. E ele zera a tentativa. Aqui eu faço, né, a tentativa primeiramente lá em cima é setada de acordo com a dificuldade. Então, se está em dificuldade normal, são 10 tentativas. E a cada tentativa ele reduz uma. E quando for igual a zero, ele finaliza o while e perde e faz com que o jogador perca. São as variáveis que eu setei aqui para ao longo do. Cada vez que rola uma tentativa, ele tem que reiniciar as variáveis. Foi basicamente isso. Ou adicionar coisas. No caso aqui eu adiciono. Isso aqui é estética também, porque deixa eu executar o jogo para mostrar exatamente, que eu não sei como explicar, mas é basicamente ali. Primeiro eu escrevo isso aqui, ó, que é o asteriscozinho para meio que representar que você vai digitar aqui. Então, primeiro ele dá a opção de eu digitar ali, quando eu digito, ele passa para a próxima parte, ele exclui o asterisco da próxima parte, limpa e aí coloca o cursor ali. Eu fico brincando com esse cursor, eu coloco ele de acordo com o lugar que eu quero. Se eu digitar a próxima coisa, ele limpa o próximo asterisco e igualmente ele faz até o final. Aqui está na dificuldade normal, por isso que ele tem 4 dígitos. Mas se eu tivesse na dificuldade difícil, ele estaria com mais um dígito aqui. Estaria com 5. Então basicamente aqui eu só escrevo esses asteriscos. Aqui, como eu não usei o cin, eu usei o get, então meio que fiz um tecladinho, que é para ele detectar aqui com switch, caso ele digite a tecla 1, ele tem o valor 49, então ele entra nesse caso aqui, que ele basicamente armazena a 1 em uma das variáveis, de acordo com qual variável qual número ele tá. Tipo assim, ó, aqui, como é o primeiro dígito, então ele vai armazenar no dígito 1. Ó, digitei 1. Aqui, como é o segundo dígito, se eu digitar 3, ele vai armazenar 3 no dígito 2. E aqui é o terceiro dígito, então se eu clicar 6, por exemplo, ele armazenou 6 no dígito 3, que é os casos que eu faço. Se for se eu digitar 2, ele entra nesse caso. Se eu digitar 3, ele entra nesse caso. E isso até o 6. Se eu não digitar nenhuma das correspondentes, se eu não digitar nem de 1 a 6, então ele entra aqui, caso digite errado. Que ele basicamente dá um bip, ele dá um barulhinho e ele escreve, você só pode digitar de 1 a 6. Aí aqui eu brinco com o cursor de novo, eu coloco o cursor em um lugar específico para questão estética, para funcionar. Aqui é caso todos estiverem corretos. Porque como eu disse, o jogo ele finaliza caso a tentativa for igual a zero ou caso todos os dígitos que ele digitou for correto. Então aqui eu faço uma verificação nesse if. Se ele digitou tudo corretamente, então ele entra no if e fala: parabéns, você acertou a senha, agora você pode entrar no incrível mundo de Felsk. Eu dou um system pause e
quando ele digita qualquer tecla, ele dá um go to pro início voltando pro menu, reiniciando o jogo inteiro. Aqui eu calculo quantos. Porque a cada final de tentativas. Vamos lá. Quando eu finalizo uma tentativa, ele me mostra um relatório dizendo quantos números estão certos. Opa! Quantos números estão certos e quantos números estão certos na posição errada. E também da quantidade de tentativa restante. Então aqui eu basicamente verifico quantos números estão certos e quantos números estão certos, mas na posição errada. E aqui eu escrevo o relatório, né, após a tentativazinha, porque aqui é o aqui ainda está dentro do while tentativas. Então ele escreve o relatório a cada tentativa. Caso tentativa for igual a zero, então ele vai sair essa chavezinha aqui, a chave do while tentativas lá. Então caso tentativa for igual a zero, ele sai do while e ele vem para essa parte aqui. Que é basicamente caso o cara perca. Ele mostra você perdeu e ele mostra a senha era. E aí eu faço eu escrevo basicamente qual era a senha randômica que eu tinha gerado. Então pause e quando ele clica enter, ele vem pra cá e dá um go to e aí volta lá pro início. Esse return zero não é utilizado no programa, então já está excluído. Ele sempre vai voltar pro início quando ele perdeu. E eu acho que é isso. O jogo é baseado nisso. Aqui é quando ele digita F, ele encerra o jogo e o jogo fica por isso mesmo. A única coisa mais diferente nesse código que eu fiz foi basicamente o cursor, mexer com o cursor e usar o get em vez do CI. Acho que é isso. Obrigado pela atenção e é isso. Falou!